Olá, pessoal. Vamos fechar com esse vídeo aqui os compostos orgânicos oxigenados. Nós já conhecemos em vídeos anteriores álcool, fenol, aldeído, cetona, éter, éster e ácidos carboxílicos. Vamos falar de sais de ácidos carboxílicos. Ora, os sais de ácidos carboxílicos são muito parecidos com éster. O grupo funcional que caracteriza os sais de ácido carboxílico é a carbonila. Olha só que interessante. Se você colocar OH, fica ácido. Se você colocar O e um radical, fica éster. Mas se você colocar o metal, fica sal. Ok? Ô Debs, por que você colocou essa carga negativa, essa carga positiva? Para lembrar para você da ligação iônica. Por isso, lá na nossa primeira aula, nós falamos uma frase muito interessante. Compostos orgânicos são compostos que predominam ligação covalente. Tem ligação iônica? Tem, mas predomina a ligação covalente. Tá? Lembraram uma coisa interessante. A nomenclatura de um sal é praticamente a nomenclatura de um éster. Lembra como é que era? Nós damos a primeira parte o nome como se fosse hidrocarboneto. A parte que tem oxigênio nós chamamos de átomo. Só que lá no éster eu dava o nome do radical. Aqui eu vou dar o nome do metal. Então, portanto, vai ficar propanoato de sódio. Então, essa é a técnica. Agora, muito cuidado com essa ligação. Vamos supor que o cara pediu para que você fizesse o acetato de cálcio. Bom, primeira coisa importante. A palavra acetato não é a nomenclatura oficial, é a nomenclatura usual. Acetato lembra quem? Ácido acético. Ácido acético é etanóico. Né? Então, acetato é a mesma coisa que etanoato de cálcio. Então, eu venho aqui e coloco etanoato de cálcio. Mas qual que é o grande problema aqui? O grande problema aqui foi as cargas. Olha o exemplo de cima. O oxigênio está recebendo um elétron, o sódio está doando um elétron. Está perfeito. Agora aqui não. O acetato está ganhando um elétron, mas o cálcio quer doar 2. Então tem que fazer o arranjo eletrônico. Eu levo 1 para lá do acetato, não precisa colocar o número 1, e trago o número 2 aqui do cálcio. Só que eu tenho que dizer que esse 2 é do acetato inteiro. Por isso que eu vou colocar aqui entre parênteses. Ok? Muito importante você ter observado que é um sal de ácido carboxílico. Sal de ácido carboxílico, gente, é pegar o ácido carboxílico e transformar no sal numa reação de neutralização. Só que você lembra que em ácido carboxílico eu falei da famosa característica do ácido graxo? Certo? Ora, se eu pegar, por exemplo, um sal que tem uma cadeia carbônica desse jeito aqui, ó. Olha só. Isso é um sal. Isso é um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Isso é um sal de ácido graxo. Ok? Lembrar que ácido graxo é ácido carboxílico de cadeia longa. Isso aqui, gente, que é o sabão. Então, quando você chegar em casa hoje, falar assim, mãe, está faltando sais de ácidos graxos do lavabo. Sua mãe vai falar, vai começar a rir, talvez seja você mais ainda, ela não sabe o que é isso. Mas cuidado, hein? Já pensou você chegar lá, mãe, está faltando sais de ácidos graxos do lavabo, né? Ela vira para você e está faltando de sódio ou de potássio? O que minha mãe respondeu, Debs? É que o sabão, quando é feito com sódio, ele é sólido, e potássio, ele é líquido. Essa é a diferença do sabão líquido do sabão sólido. É o tipo de sal que se usa, tipo de metal que se usa. Lembrar uma coisa importante sobre o sabão, que esse ano deve despencar em vestibular. Essa parte do sabão é a parte apolar, é a parte que dissolve gordura. E essa parte é a parte polar.
é a parte que dissolve na água. Por isso que nós falamos que o sabão ele funciona como se fosse um alfinete de cabeça. Ele espeta essa parte na gordura que nós chamamos de lipossolúvel. Só que em química nós usamos um termo que chama, além de ser lipossolúvel, a gente chama de de água, fóbica. O que é hidrofóbica? Tem fobia de água. E essa parte aqui é a parte polar, é a parte que mistura na água. Então essa é hidrofílica. É assim que o sabão funciona. Hidrofóbica, hidrofílica. Lipossolúvel e hidrossolúvel. Então isso são sais de ácidos carboxílicos. Gente, e para fechar os compostos oxigenados, nós estudamos a função número 9, que chama anidrido ácido. Gente, olha uma coisa interessante que você percebeu na sequência dos vídeos. Você percebeu que quando nós estudamos ácido carboxílico, dali para frente, todas as funções foram derivadas de ácido carboxílico. O éster é derivado de ácido carboxílico, o sais é derivado de ácido carboxílico e os anidridos. O que significa a palavra anidrido? Significa tirar água, sem água, né? Quando você fala que é álcool anidro, é álcool sem água. Álcool hidratado é álcool com água, ok? Ora, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ácido carboxílico aqui e vou colocar um outro ácido carboxílico aqui perto. Dá uma olhada agora, por favor. Se eu vou tirar água entre os ácidos, eu vou tirar água aqui, observam, sai esse H junto com esse OH. Então é assim que se faz um anidrido. Observem, por favor, que aqui ó, ele vai aparecer assim, ó. Dá uma olhada. E como que eu dou nome em anidrido? Eu uso a palavrinha anidrido e eu coloco o nome do ácido de origem. Como esse ácido tem 2 carbonos, esse tem 2 carbonos, é o anidrido etanoico. Então ele foi formado pela perda de água entre as moléculas do etanoico. Pode acontecer e vai acontecer de você ter anidrido formado por ácidos diferentes. Olha aqui, ó. Isso aqui é um anidrido que é formado por ácidos diferentes. Então você usa a palavrinha anidrido, certo? Lembrando o nome do propanoico e do metanoico. Então, anidrido metanoico, ordem sempre alfabética, propanoico. Ok? Isso é o anidrido. São substâncias formadas pela perda de água entre ácidos. Senhores, essas foram as 9 funções oxigenadas que vocês estudaram. Álcool, usado como solvente, fabricar bebida alcoólica e combustível. Fenol, substância usada como desinfetante devido ao seu caráter ácido. Aldeído, substância usada para secar, para desidratar, e o mais importante dele é o formol. Cetona, usado como solvente, a mais famosa é a propanona. Éter, usado como anestésico, o mais famoso é o éter etílico. Depois nós estudamos ácidos carboxílicos, usados como analgésico, vasodilatador, anticoagulante, e para produzir outros compostos orgânicos, como os sais, como os anidridos, como os ésteres. Substâncias famosas de ácido carboxílico é o metanoico, que é o ácido fórmico, e o etanoico, que é o ácido acético. Lembrar que, por exemplo, o ácido butírico, que é o ácido butanoico, é o ácido que é usado para rancificar queijo, tá? Depois nós estudamos éster, né, substâncias usadas como essências, tá? Flavorizantes, aromatizantes, não podemos esquecer isso, tá? É muito importante que você saiba que o éster, além de ter essa aplicação de aromatizante, de flavorizante, ele também é usado como tecido, né? Isso é muito comum, tá? Depois nós vimos a função sais de ácido carboxílico, o mais famoso é o sabão. Só que cuidado, nem todo sal é um sabão. Para ser sabão tem que ser um sal de ácido graxo, de cadeia longa. E depois nós falamos de anidrido, substâncias usadas para secar, para desidratar. É água de conserva, né? Aquela água que tem na conserva, a gente chama de anidrido. Então aí, 9 funções oxigenadas, importantíssima para você entender toda a beleza que é a química orgânica. Um abraço para vocês.